Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando das Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos do livro de Hebreus. Amém, irmãos? Hoje vamos estudar o capítulo de número 10. Então peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém? Vou começar lendo aqui, capítulo 10, versículo 1, que diz o seguinte: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Tá, irmãos, o 10º capítulo, ele enfatiza a questão do sacrifício perfeito de Cristo, em contraste, com os sacrifícios imperfeitos que eram oferecidos lá na Antiga Aliança. No capítulo 10, ele também discute as consequências do viver deliberadamente em pecado depois de compreender o Evangelho. Então, aqueles que recebem o pleno conhecimento da verdade e depois vivem deliberadamente em pecado não têm mais sacrifício pelos pecados. Em Hebreus 10, se a pessoa peca voluntariamente, é o ato de viver em pecado e não tropeçar. Então, apostatar não é afastar. A apostasia é negar a Jesus. É o afastamento da fé. É o pecado contra o Espírito Santo. Então, irmãos, nós sabemos que o sistema levítico ele era tão somente sombra dos bens que se haveriam de vir. A lei ela não tinha a substância em si mesma, apenas ela apontava para a realidade que iria se manifestar. E foi o tempo em que Cristo ele veio. Então na lei estão as sombras. A sombra ela não aperfeiçoa ninguém, mas nós precisamos da sombra para entender a realidade. Então a lei ela tem a sombra dos bens vindouros. A sombra não é uma mentira, mas a sombra é uma tipologia. A lei ela permitiu apenas um pequeno vislumbre das coisas que virão. Então, irmãos, Deus não coloca mais uma sombra em nós. Ele coloca agora já a realidade. Hoje nós não vivemos mais debaixo da sombra. O judeu ele tinha que olhar para aquele sacrifício e ver um Salvador que ia chegar. Então os bens vindouros aqui estão falando de bens futuros. Está falando da nova aliança. Está falando de Cristo. Versículo 2. Doutra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Então ele diz aqui, de outra maneira, ou seja, se por acaso o sacrifício aperfeiçoasse. Se o sacrifício aperfeiçoa, então por que tinha que se oferecer todo ano? Porque as pessoas elas ficavam com a consciência do pecado. E elas continuavam se sentindo culpadas. Versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então, irmãos, na lei se faz recordação pelos pecados. Ao mesmo tempo em que havia a purificação pelos pecados, se fazia a recordação deles. Então a lei ela é vista como um agente condenatório que revela ao homem o seu pecado, mas não pode ajudar o homem a escapar do juízo. Então o pecado ele não tinha sido purificado. Deus se lembrava que aquele sacrifício não tirava o pecado da sua vida. Então, e a pessoa então ela permanecia debaixo do pecado. A antiga aliança ela não podia arrancar o pecado que estava enraizado. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por que o sacrifício era repetido, irmãos, todo ano? Porque fazia parte de um sistema ineficaz. Fazia parte da lei de Moisés que era provisória. Então o sangue de animais era apenas uma provisão ou expiação temporária pelos pecados do povo. O sangue de animal não pode tirar o pecado. Era necessário um homem para servir como substituto da humanidade. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, lá no Antigo Testamento, irmãos, a profecia ela já tinha antecipado que um dia aquele sacrifício e oferta seriam substituídos
por alguém que viria fazer a vontade de Deus. Então, uma fala de Jesus ao Pai entrando no mundo, né, está dita aqui nesse versículo, né? Por isso, entrando no mundo, diz. Então, é uma fala de Jesus ao Pai entrando no mundo, né? Cristo entrando no mundo. Então, fala de um corpo, né, que foi preparado para ele, para a encarnação. O autor aqui de Hebreus, ele vai citar aqui o Salmo 40, do versículo 6 até o versículo 8, que é um salmo de Davi, né? E quando o autor de Hebreus, ele diz, por isso entrando no mundo, diz, quem está falando aqui é Cristo, né? E lá no Salmo 40, versículo 6 a 8, diz assim, ó: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho no rolo do livro de mim, está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, irmãos, Davi, né, ele compôs esse salmo aqui, mas quem estava falando era Cristo, né? Dizendo, né, Deus, tu não queres oferta de sacrifícios pelos pecados, mas aqui estou eu, né? Então Cristo está vindo para substituir os sacrifícios. Então, irmãos, repare bem, né, que no Salmo 40, ele vai dizer que abriste os meus ouvidos, e não que um corpo me preparou. Então, quando a gente olha assim, parece contradição, né? Mas o autor de Hebreus, ele não cometeu erro nenhum aqui, né? Ocorre o seguinte, que na Septuaginta está escrito, está um corpo me preparaste, né? Que está igual ao texto de Hebreus. O ponto de partida é a Septuaginta e não o texto massorético, né? Então a questão dos ouvidos abertos pode significar prontidão para ouvir e obedecer, né? Então Deus deu ao seu filho um corpo preparado para que ele pudesse servir ao Pai. Então em Hebreus 10, irmãos, o entendimento ele foi ampliado, né? Os ouvidos abertos, então, indicam um corpo pronto para o serviço, né? Quando os ateus eles dizem que o Novo Testamento citou errado o Antigo Testamento, eles partem do pressuposto que o texto massorético é mais fiel que a Septuaginta. Então, os sacrifícios e ofertas, né, foram dadas temporariamente, mas não são da vontade do Senhor. Mas Deus fez ele vestir um corpo de Adão, né? Cristo ele se veste de Adão. Jacó se vestiu de Esaú, né? Então ele anula a primeira aliança pelo sacrifício de Cristo. Lá em Jeremias 7, né, do versículos 20 a 24, diz assim, vou ler aqui para os irmãos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. Andaram para trás e não para diante. Então, irmãos, Deus está falando, né? Eu nunca pedi para vocês sacrifício. Mas Deus não pediu para fazer o sacrifício da Páscoa? Sim, né? Mas o sacrifício que Deus estava falando era o sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo pecado ele só aparece depois do bezerro de ouro, né? Quando eles desobedeceram a Deus, né? Aí apareceu a Arca da Aliança e nós temos um tabernáculo terreno, né? Vão aparecer coisas terrenas que não eram da vontade de Deus. Então, irmãos, Deus ele tolerou isso até que o Cristo se manifestou. Quando o Cristo se manifestou, Deus então tirou aquilo que não era da sua vontade. Versículo 6. Hebreus 10, 6, né? Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então essa passagem aqui, ela está no Salmo 40, versículo 6, né? Que diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste, né?
Então está falando aqui dos sacrifícios dos animais que não agradou a Deus. Versículo 7. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa passagem aqui está no Salmo 40, versículo 7 e 8, que diz assim. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então ele fala aqui no princípio do livro, está falando aqui da Torá, na lei falava dele, eis que vem para fazer a tua vontade. Por quê? Porque o sacrifício ele não era da vontade dele. A realidade do que estava escrito no livro era que Cristo e não os sacrifícios. O que estava escrito lá é o que está escrito a respeito dele. Hebreus 10, 8. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então esses termos aqui, irmãos, resumem todo o sistema sacrificial levítico, chamado de o primeiro no versículo 9, que a gente vai ver, Mas Cristo ofereceu outro sacrifício chamado o segundo, que a gente vai ver daqui a pouquinho também no versículo 9. Então Deus, ele não desejava redimir o homem através do sacrifício de animais, e sim através de um sacrifício humano que fosse suficiente para todos. Versículo 9, Hebreus 10, 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então tira o antigo sacrifício pelo sacrifício de Cristo. Tira a antiga aliança, e estabelece a nova aliança. Lá em João 1,14 diz assim, que o verbo se fez carne e habitou, e tabernaculou entre nós. Versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, na qual vontade, Que vontade, Pelo fato de Cristo ter feito a vontade de Deus a tornar-se um sacrifício pelo pecado. É a vontade de Deus realizada em Cristo. Foi a vontade de Deus que Cristo tivesse um corpo humano. Por isso o versículo ele faz questão de dizer oblação, do corpo. Um sacrifício apenas proporcionou tudo isso. Por isso essa é uma melhor aliança. Então, pela vontade de Deus, ao preparar Cristo como um sacrifício, somos santificados e aperfeiçoados. Santificados significa separados, para Deus, pelo sacrifício de Cristo. Os crentes eles foram afastados de seus pecados e separados, para Deus. O que é oblação? Oblação é um ato de oferecer ou apresentar algo a Deus como um sacrifício, geralmente alimentos, produto do solo. Versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então aqui, irmãos, o autor ele está concluindo o argumento que a lei deveria ser abolida e a nova aliança implementada. E assim ele diz sobre a inutilidade e a falta de conteúdo dos sacerdotes terrenos que todos os dias ministravam sacrifícios que não podiam tirar os pecados. Então ele volta a fazer uma comparação entre os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes e o sacrifício de Cristo. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então ele assentou-se para sempre. O versículo diz aqui, assentou-se para sempre. Mas a gente sabe que ele vai se levantar e vai sair do santo celestial. A destra, quando ele fala que está sentado à destra de Deus, é o cumprimento lá do Salmo 110. É a pré-encarnação é o momento em que Cristo existia como Deus. Ele não era revelado como hoje. Então, quando o Filho aparecia, não havia uma distinção clara quem era o Pai e quem era o Filho. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus até o tempo em que ele vai se levantar. Ao contrário do sumo sacerdote terrestre que morria. Então o Salmo 110, irmãos, é o momento em que ele vai se levantar.
Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então, quando da vinda do Senhor, é o Pai que vai colocar os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Mas Deus está aguardando, né? Deus tem misericórdia e tem um tempo específico. Deus ele está tendo misericórdia dos pecadores. Nós não somos mais inimigos, né? Oséias ele vai dizer que nós que não éramos filhos, né? Nos tornamos filhos. O ato de redenção de Cristo ele já está consumado e agora o que ele tem de fazer é esperar até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Verso 14. Porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, todos nós sabemos, né, que nós estamos num processo de santificação. Agora, não significa, né, que os crentes agora estão sem pecado. Né? A santificação citada no versículo 10 ela é posicional. Já a santificação citada aqui no versículo 14 se refere ao processo gradual pelo qual passa todo cristão. Né? Então, na primeira aliança, não poderia santificar, mas essa oferta ele santificou para sempre. Aperfeiçoar no grego significa completar, executar, acrescentar o que estava faltando. Né? Então, os que estão sendo santificados são quem? Aqueles que foram tornados santos. Única oferta, ou seja, não precisamos mais de oferta pelo pecado. Então, se você está em Cristo, você foi aperfeiçoado com esta oferta. Né? Aquela oferta ela tinha um alcance limitado. Né? Então agora nós estamos aperfeiçoados, ou seja, significa que o Espírito Santo ele nos convenceu do pecado. Versículo 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito. Então aqui o autor de Hebreus, para poder mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo, ele faz menção do Espírito Santo. Refere-se ao fato de que o Espírito Santo sempre atestava, né, da veracidade da obra de Cristo. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. Então, esse versículo aqui está se referindo ao profeta Jeremias, né? Jeremias ele vai profetizar que Deus vai fazer uma nova aliança com seu povo. Lá em Jeremias 31 e 33 diz assim: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17. Hebreus 10, 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então aqui está citando mais uma vez Jeremias, né, capítulo 31, versículo 34, que diz assim: E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, irmão, se Deus não vai se lembrar mais dos pecados, né, não precisa mais fazer sacrifício. Então, nós não podemos esquecer, né, das advertências anteriores, no sentido, né, de nós perseverarmos. Né? Então, acabaram-se os sacrifícios pelos pecados. A primeira aliança, ela tinha a característica de trazer à memória os pecados. Né? Então, a pessoa ela não tinha uma remissão de fato. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então o autor aqui ele conclui seus argumentos sobre o sacerdócio de Cristo, né? Já que os pecados foram remidos, não tem mais necessidade de um sacrifício por eles. Né? O sacrifício de Cristo ele é eficaz para os pecados passados, presentes e futuros. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, a partir daqui, irmãos, começa então o ensino prático. Né? Então, nesse versículo aqui, o autor ele está concluindo os argumentos doutrinários. Né? Então, o autor de Hebreus ele já mostrou a superioridade de Cristo sobre os anjos, lá no capítulo 1 e 2.
Ele já mostrou para a gente a superioridade de Cristo sobre Moisés, lá nos capítulos 3 e 4. Mostrou a superioridade de Cristo sobre Arão, nos capítulos 4 a 7. Mostrou a superioridade de Cristo sobre os sacerdotes terrenos, nos capítulos de 8 a 10. Então nós podemos tirar aqui 2 ensinamentos dessa passagem, né? O primeiro ensinamento: entre no santuário em adoração. O segundo ensinamento: entre com ousadia, sem medo, porque antes ninguém podia entrar, né? Então, fisicamente, irmãos, nós não entramos no Santo dos Santos, né? Paulo falava que estava em espírito com os coríntios, né? E não fisicamente. Então, em Cristo nós morremos e em Cristo nós ressuscitamos. Em figura, estamos no corpo de Cristo. Então, quando ele morreu, nós morremos junto e ao terceiro dia nós ressuscitaremos com ele. Em Cristo, nós assentamos nos lugares celestiais. Se nós não nascemos da água e do Espírito, nós não podemos, pela fé, ver o reino de Deus. Então, através do sacerdócio de Cristo, o menor dos santos, ele pode agora ter acesso ao Santo dos Santos. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o antigo caminho era o que? Era o tabernáculo, né? A carne de Cristo sendo rasgada representa o véu sendo rasgado de cima a baixo. Nós somos agora convidados a ir não somente ao altar de holocausto, mas ao Santo dos Santos, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu rasgado que deu acesso ao Santo dos Santos simboliza a carne de Cristo na cruz que foi rasgada. Lá em Gênesis 3, o homem ele vai ser expulso do Éden pelo caminho que leva ao Oriente. O caminho que leva para o Santo dos Santos é o caminho que leva para o Oriente, né? Então tinha um querubim que guardava o caminho para a árvore da vida. Em Cristo, né, nós entramos no caminho que leva para o Oriente. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então nós temos agora um grande sacerdote, né, que, tendo sido tentado, pôde compadecer das nossas fraquezas, nos representando diante de Deus. Por que o escritor de Hebreus ele usa a expressão grande sacerdote? Para mostrar, né, exatamente que Cristo é o sumo sacerdote superior. Versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, irmãos, agora não é só entrar no santuário, né, mas aproximar de Deus com sincero coração. Certeza de fé, ou seja, mais um princípio elementar, né, com o coração submisso a Deus. O que são obras mortas? Né? Obras mortas é a má consciência que nós tínhamos no passado. Lá em 1 Pedro 3,21 diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui fala de uma boa consciência, né? Arrependimento de obras mortas, ou seja, a remoção, né, de uma má consciência. Agora, né, nós temos a consciência purificada do pecado, porque nós recebemos a mente de Cristo e passamos a ter uma consciência segundo Cristo. Então, irmãos, agora você enxerga como Cristo enxerga. Por quê? Porque a mente ela foi limpa da lei do pecado. Agora, né, o pecado só habita nos membros e não mais na consciência. A sua mente agora ela vai lutar contra o seu corpo. Com a consciência de Cristo, a mente de Cristo vê as pessoas com misericórdia, ainda que o corpo tenha desejo, né? A consciência na Bíblia não é só dizer o que é certo e errado, é o conjunto de todo o nosso ser. Então você passa a enxergar o mundo como Cristo enxerga. Água limpa, né? A água da vida, né? A nossa consciência ela foi liberta das obras mortas, que levavam à perdição. Então o nosso corpo lavado, referindo-se à verdadeira pureza do corpo. E aqui o autor está falando aqui do batismo, né? O batismo é uma demonstração da purificação que ocorreu dentro de nós. Então, assim como os sumos sacerdotes se purificavam antes de entrar no Santo dos Santos, também agora os crentes são purificados antes de entrar na presença de Deus.
Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, está falando aqui da confissão, né, da nossa esperança. Manter a nossa confissão. A confissão da nossa esperança é o testemunho, né, da expectativa do crente em relação ao seu futuro. A fala da promessa de Deus de entrarmos em seu repouso. A esperança é futura, por isso nós mantemos a confissão de que teremos a vida eterna, né, e participaremos do seu reino. Versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, estimularmos ao amor e às boas obras, né? Fazer o bem. Não são obras da lei, né? São as obras da sua fé, são as obras da fé. Então, esse versículo aqui ele vai ter ligação agora com o próximo versículo. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então esse versículo aqui, né, irmãos, ele é um pouco polêmico, né? Então aqui fala que não deixar de congregar, né? Então aqui tem uma preocupação inicial de as pessoas não voltarem ao judaísmo. Eles congregavam nas casas, né? Alguns crentes estavam deixando então de reunir com os demais, por quê? Porque era costume de alguns congregar. Exortar uns aos outros, né? Encorajar os faltosos, porque o dia vai se aproximando. Agora, quando a gente traz para o nosso contexto, existem pessoas que estão congregando temporariamente, mas há outras que não querem congregar. Né? O que é congregar? Né? Congregar não é estar num templo físico. Né? Nós vimos que o contexto dessa passagem é o povo judeu. Eles estavam abandonando, ou seja, eles estavam deixando de congregar. Eles estavam voltando para a prática da lei. Por isso, né, que o autor diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Né? Então ele não está falando aqui de um templo físico, de abandonar a congregação. Congregado, né, o que são congregados? São pessoas que se reúnem em Cristo. Essas pessoas foram ajuntadas em Cristo por meio de uma mensagem específica. Então o congregar, irmãos, ele tem relação lá com Amós 3, versículo 3, né, que diz assim, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Então eu não posso andar junto com uma pessoa que não concorda comigo. Se a pessoa concorda comigo, então nós estamos congregando. Né? Então essa concordância ela deve estar alinhada às Escrituras. Então tem muitas pessoas desalinhadas com a palavra dentro e fora da igreja. Né? Então, irmãos, não é necessário estar entre quatro paredes para ter comunhão. A comunhão é no corpo. Agora, não é possível ser cristão autêntico sozinho. Né? A vida com Deus ela envolve Cristo e o corpo de Cristo. No corpo de Cristo é o local onde a pessoa vai exercer os dons, o perdão, o serviço à obra de Deus. Né? E essas coisas não dá para fazer sozinho. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então o escritor de Hebreus agora, irmãos, ele volta, né, a advertir seus leitores com o caso de se apostatar da fé, como já foi dito lá no capítulo 6. Né? Então nós temos na Bíblia, irmão, o exemplo de pessoas que se apostataram da fé. Por exemplo, Himeneu e Alexandre, que está lá em 1 Timóteo 1, versículo 20. Fileto, que está em 2 Timóteo. Alexandre o Latoeiro, né, que está em 2 Timóteo, que é o mesmo Alexandre, né, de 1 Timóteo 1,20, que era líder da igreja. Né? Nós temos Demas, lá em 2 Timóteo. Então a Bíblia ela fala dos pecados imperdoáveis, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado para a morte. Então pecar voluntariamente no texto se refere ao quê? A rejeitar Cristo. Então aqui não está falando de um ato ocasional de pecado que pode ser confessado e perdoado. Então o versículo diz assim, voluntariamente, ou seja, deliberadamente, consciente, intencional. Né? Então se vivemos na prática do pecado depois de haver tido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então esta é a gravidade, né, da apostasia. Então essa passagem nos mostra que o destino que aguarda o apóstata, né? Alguém que já conheceu a verdade e abandonou.
Então a expressão porque já traz uma resposta, né? Se você abandonar a fé, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então a pessoa que apostatou é diferente, né, de desviar. Então existem pessoas que se desviam, mas uma hora ela acaba voltando. O apóstata primeiro se desvia, depois ele vai se afastando, depois ele nega a fé. Né? O apóstata ele já não crê, não tem a mínima consideração pela fé. Então, no contexto, muitos estavam voltando, né, para o judaísmo. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e o ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então existe uma certa expectativa, né, de juízo, da ira de Deus, já que não tem mais sacrifício pelo pecado. Nem sempre a pessoa está consciente que está apostatando. Né? Se uma pessoa tem acesso à verdade, recebe a verdade, entende, está intelectualmente convencido e rejeita a Cristo, voluntariamente, né, Deus não pode fazer mais nada. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então aquele que rejeitava a autoridade divina da lei de Moisés, ele morria sem nenhuma misericórdia. Em Deuteronômio 17, de 2 a 7, vai dizer isso, né? Diz que se o israelita apostatar, ele seria apedrejado. Então não tem sacrifício para esse pecado. Então vários tipos de pecados tinha sacrifício de animais, e o sacerdote declarava o perdão. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidai vós, serás julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, no Antigo Testamento, irmãos, o israelita que rejeitasse a lei de Moisés, ele seria morto sem misericórdia. Que dirá aquele que receber a Cristo, né, e pisar o Filho de Deus? Aquele que profana, né, o sangue da aliança, que faz agravo ao Espírito Santo, que peca, né, contra o Espírito Santo. Em outras palavras, né, quando você conhece a verdade e rejeita essa verdade, a sua punição será mais severa. Então, calcando os pés, não, o que é isso? É afrontando, né, é ofendendo. Quando ele fala ultrajou o Espírito Santo, ou seja, insultou, blasfemou. Né? A graça de Deus, ela perdoa coisa que o sacrifício de animais não perdoava. Mas a constância, né, ou seja, a coisa feita deliberadamente, nesse pecado já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então quem rejeitava a lei de Moisés morria. Viver deliberadamente no pecado é calcar os pés, né? É blasfemar. Ultrajar o Espírito Santo da graça é viver deliberadamente em pecado. O apóstata, ele calca os pés do Filho de Deus, ou seja, ele pisoteia, né, o Filho de Deus. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então aqui o nós aqui está falando de quem? Está falando dos judeus. Né? O autor aqui ele está citando Deuteronômio 32, de 35 a 36. Eu vou ler aqui. Minha é a vingança, é a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso nem desamparado. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então esse versículo aqui, irmãos, é um versículo dirigido aos apóstatas, né? Deus vivo, ou seja, o Deus que vive para sempre. Ele está sempre alerta e é um Deus que não está dormindo. Né? Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então, no versículo anterior, o autor diz que se vocês voltarem atrás, vocês vão cair nas mãos do Deus vivo, né? E agora o autor da carta ele encoraja, né, os cristãos a permanecerem firmes diante das perseguições. Né? A gente vai ver isso aqui nos versos 32 até o 34. Então o versículo diz que a perseguição começou quando eles foram iluminados. Os olhos deles foram abertos. A luz da verdade entrou no coração deles.
Verso 33. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Então vocês que foram iluminados suportam grandes lutas e sofrimentos, e são espetáculos de injúria. Então espetáculos, né, ou seja, são lançados aos leões, né? Vitupérios significa insulto, censura, vergonha, desgraça, desprezo, né? É um termo usado para descrever a ação de ultrajar e expor alguém ao ridículo, né, ou à desonra. A prisão e o confisco de propriedades estavam entre as formas de perseguição. Verso 34. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Então eles perderam bens, né, mas perderam com alegria, né, perderam colheita, perderam rebanho. Alguns cristãos haviam sido encarcerados, né, por causa da sua fé, ao passo que outros haviam sofrido espólio, né, confisco dos seus bens. Eles compadeciam dos presos e dos que tiveram seus bens confiscados. Né? O receio do autor da carta aqui, irmãos, é que os cristãos chegassem a tal nível de sofrimento que não suportassem mais. A razão deles terem suportado tudo é porque eles sabiam que tinham no céu uma possessão melhor e permanente. Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então não abandonem a confiança em Cristo. Não voltem atrás, porque Deus tem um galardão, tem um presente. Né? Um grande e avultado, ou seja, um volumoso, né, galardão. Versículo 36. Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa, né? A vida eterna. Mas precisa perseverar, né? Continuar firme, mesmo quando tudo estiver dando errado. Temos que primeiro fazer a vontade de Deus. Temos então que aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então o autor aqui ele apresenta um outro estímulo, né, dizendo que a volta do Senhor está próxima. Deus, às vezes, parece demorar. Assim o autor cita, né, o Antigo Testamento aqui. Né? Ele está citando aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, ó, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não o enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, enquanto Cristo não vem, o justo ele vive pela fé. Ele fica aguardando o tempo de Deus. Aguenta mais um pouco de sofrimento. Né? Então a pessoa não deve retroceder. Por quê? Porque aquele que recua, diz o versículo, a minha alma não tem prazer nele. Né? E aqui ele está citando aqui Abacuque 2, versículo 4, que diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então a pessoa justificada por Deus, ela vive pela fé. O cristão confia em Deus para todas as coisas. E essa passagem aqui de Hebreus 10, 38, ela é citada também em Romanos 1, versículo 7, e também em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Finalmente, versículo 39, que diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, quem são aqueles que se retiram para a perdição? Né? Quem são aqueles que voltam à perdição, que perdem a sua alma? São aqueles que, uma vez iluminados, voltam atrás e fizeram isso para a sua perdição. Né? Então, o retroceder, ele provoca o aborrecimento divino para a perdição. Mas a fé, ela resulta em salvação, isto é, a preservação da alma. Para preservar a alma, a gente precisa permanecer na fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então aqui a gente encerra, né, esse capítulo 10 de Hebreus. Espero que você tenha compreendido. Se você quer fazer alguma pergunta, né, ou mesmo fazer algum comentário a respeito do vídeo, você pode usar aí os comentários,
Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Quero agradecer a você, né, que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.